Olá! Na aula de hoje, nós vamos tratar do assunto distância entre ponto, reta e plano. Nós vamos aprender aqui na aula de hoje como é que faz para calcular a distância de um ponto a uma reta, distância de um ponto a um plano. Uma vez que você aprendeu como é que calcula essas distâncias, você também vai poder calcular a distância entre retas, tá? Vai bastar você pegar o ponto de uma reta e calcular a distância desse ponto até a outra reta, tá? Você também vai ter condições de calcular a distância entre planos. Você vai pegar o ponto de um plano e vai calcular a distância desse ponto até o outro plano, tá? São casos aqui que eu vou te apresentar na aula de hoje. E você vai ter condições também de calcular a distância de uma reta até um plano. Basta você pegar o ponto de uma reta e calcular a distância desse ponto até o plano, tá? Então, são situações que vão ser recorrentes da situação ponto reta e ponto plano. Então, é muito importante aqui que você fique atento durante a aula para você acompanhar aqui, na verdade, o tema que vai ser trabalhado aqui na aula de hoje. Bom, o nosso primeiro tópico aqui vai ser distância de um ponto a um plano, tá? Seja o plano π ax mais by mais cz mais d igual a zero e o ponto A x1, y1, z1 não pertencente ao plano π. Bom, aqui ó, nós temos a equação, né, do plano. Então aqui eu tenho um plano que eu chamei de plano π. Esse plano π ele tem um vetor normal que forma um ângulo de 90 graus com o plano. Esse vetor normal nós vimos, tá? Que ele é dado pelas componentes A, B e C. Então na aula aí, ó, nas aulas anteriores, nós aprendemos a achar o vetor normal dado a equação geral do plano, tá? E aqui nessa figura, você vai ver também que você tem o ponto A que não pertence ao plano π, tá? Então esse ponto A, ele está fora do plano. E o meu objetivo aqui na aula aqui é descobrir qual que é a distância desse ponto A até o meu plano. Então, na verdade, eu quero descobrir aqui ó, a menor distância, tá? E para eu descobrir a menor distância, eu vou descer agora aqui uma reta a partir do ponto A, de forma que ela forme aqui com um plano π um ângulo de 90 graus. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui agora aqui? Ó? Eu tenho que descobrir um ponto que eu vou chamar aqui de P', de modo que esse ponto P' esteja exatamente embaixo do ponto A. De modo que, se eu projetar esse ponto A no plano π, eu vou obter aqui esse ponto P'. Então, a distância que eu estou procurando é a distância que vai do ponto A até o ponto P'. E você pode perceber que essa distância aqui que eu coloquei, que agora é pontilhada, ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, essa distância aqui ó, é a distância procurada, que é a menor distância, tá? Agora, é interessante você perceber aqui o seguinte, ó. Uma vez que eu imagino um ponto P', tá? Eu não posso garantir que esse ponto P' ele vai estar exatamente embaixo do ponto A, tá? Então, o que você tem que entender aqui é o seguinte, ó. Se eu conseguir um ponto P' que está exatamente embaixo de A, essa distância aqui vai ser a menor distância, tá? Mas, por exemplo, se o meu ponto P' estivesse nessa posição aqui agora, ó, perceba que essa distância agora aqui pontilhado de vermelho, ela é maior do que a distância aqui pontilhada de azul, tá? Mas por que eu estou te alertando isso? Ó? Eu não consigo garantir que esse ponto P' ele vai estar exatamente aqui nessa posição, tá? Então, esse desenho que eu te mostrei até agora aqui ó, é para que você tenha o entendimento de que essa distância aqui ó, é a distância procurada, ela é a menor distância, tá? Então, vamos lá então aqui agora, aqui, ó, vai ser dado o ponto e vai ser dado o plano. Eu quero descobrir a distância desse ponto A
até o plano π. Essa distância aqui que eu estou procurando, tá? Então, o procedimento aqui que eu vou adotar vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar um ponto qualquer do plano π, tá? Então, eu vou pegar um ponto qualquer que eu chamei aqui de ponto P. Perceba que esse ponto P, ele vai estar no plano, ele pode estar aqui em qualquer lugar do plano, tá? Uma vez que eu tenho aqui esse ponto P que pertence ao plano, como é que eu acho esse ponto aqui? Ó? Nós já vimos isso. Você vai atribuir valor para Z e para Y e vai achar o valor de X, tá? Aí você vai ter pontos X, Y, Z. Ou então, você vai atribuir valor para X e Y e vai achar o Z. Ou então, atribui valor para X e Z e acha o valor de Y, tá? Então, na verdade, aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar um ponto aqui ó, no plano, que é o ponto P. Uma vez que esse vetor aqui normal é livre, eu posso trazer esse vetor N para o ponto P, tá? Então, vou ter que a seguinte situação agora, ó, tá? E agora o meu próximo passo vai ser eu escrever o vetor PA. Então, existe um vetor que vai sair do ponto P e vai até o ponto A. Achado esse vetor, tá? Eu vou simplesmente agora aqui trabalhar com uma projeção. Ou seja, eu vou projetar o vetor PA no vetor normal do plano π. Quando eu faço essa projeção, eu vou obter, na verdade, aqui esse vetor da cor preta, tá? Esse vetor aqui na cor preta é a projeção, tá? Do vetor PA sobre o vetor normal. Se eu tenho esse vetor, como é que eu acho o tamanho desse vetor aqui? Ó? Basta calcular a norma dessa projeção. Quando eu calcular a norma dessa projeção, você vai ver que o tamanho desse vetor vai coincidir com a distância que vai do ponto A até o ponto P', que nada mais é do que a distância do ponto A ao plano, tá? Então, esse é o procedimento, na verdade, que nós vamos fazer, tá? Então, a distância do ponto A até o plano π, ela é definida como sendo a projeção do ponto A do vetor PA sobre o vetor normal, e aí eu vou calcular a norma dessa projeção, tá? Então, agora, ó, eu vou simplesmente abrir essa formulinha aqui da projeção. E aí eu já sei dos estudos de vetores que a projeção de um vetor sobre o outro nada mais é do que o produto escalar desses dois vetores dividido pelo quadrado da norma do segundo vetor escalar pelo segundo vetor, tá? Então, essa formulinha aqui, ó, nada mais é do que a aplicação da projeção. Agora, perceba ó, que eu vou ter aqui ó, um número vezes um vetor. A norma de um número vezes um vetor nada mais é do que o produto da norma desse número pela norma do vetor. Nós vimos isso aí nos estudos nossos de vetores, tá? Bom, então o que eu posso fazer agora aqui? Ó? Eu vou cortar agora aqui ó, essa norma do vetor com esse 2 aqui. Ó. E aí, na verdade, eu vou ter a minha formulinha da distância do ponto A até o plano π, que nada mais é do que o módulo do produto escalar entre os vetores PA vezes o vetor normal do plano π, dividido pela norma do vetor normal do plano π. Então, essa formulinha aqui que eu estou te apresentando é para calcular a distância do ponto A ao plano π. Tá? Agora, perceba aqui o seguinte, ó. O ponto A vai ser dado, é o ponto que não está no plano. Esse vetor normal aqui, ó, se te deu o plano, você consegue obter o vetor normal. E esse ponto P que aparece aqui, ó, ele na verdade é um ponto que pertence ao plano π. Esse ponto que você vai ter que achar ele. Tá? Como é que acha esse ponto aqui? Ó? Você vai atribuir valores, por exemplo, aqui para y e z e vai obter, por exemplo, o x. Tá? Então, aqui o seu plano vai ter 3 variáveis. Você vai atribuir valor para 2 delas para achar o valor da terceira variável. Então, essa formulinha aqui você vai estar trabalhando com ela quando você for calcular a distância de um ponto a um plano.
distância de um ponto a uma reta. Então perceba agora aqui, ó, eu tenho um ponto A que não pertence à reta e tenho a minha reta R, tá? A minha reta R, ela possui um vetor diretor, tá? Então, para eu descobrir aqui a distância do ponto A até a reta, eu também quero ter a menor distância. Então, eu vou pegar aqui um ponto B na minha reta R, de modo que esse ponto B ele esteja abaixo do ponto A. De modo que, se eu projetar o ponto A, ele vai cair exatamente em cima do ponto B. Tá? Então, essa distância que você está vendo aqui de A até B, nada mais é do que a menor distância. Então, é a distância que eu estou procurando, a distância do ponto A até a minha reta. Então, de forma análoga, tá? Uma vez que eu não posso garantir que esse ponto B vai estar exatamente embaixo do ponto A, eu vou imaginar um ponto qualquer sobre a reta, tá? Então, eu vou ter a equação da minha reta. Vou pegar um ponto que pertence à reta. Uma vez que eu tenho o ponto que pertence à reta, eu consigo escrever o meu vetor PA, tá? Uma vez que eu tenho o meu vetor PA, eu consigo projetar esse vetor PA sobre o vetor diretor da reta. E uma vez que eu projeto esse vetor PA sobre o vetor diretor da reta, eu vou obter, na verdade, o vetor PB, tá? Esse vetor PB nada mais é do que a projeção do vetor PA sobre o vetor diretor da reta. E aí você vai perceber agora aqui nessa figura que eu consegui fazer aqui um triângulo retângulo, tá? Eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus. De frente para 90 graus é a minha hipotenusa, que está sendo o meu vetor PA. E os meus catetos. PB é a projeção de PA sobre o vetor diretor. E AB é a distância do ponto A até a reta que eu estou procurando, tá? Uma vez aqui, ó, que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso trabalhar, na verdade, aqui com o teorema de Pitágoras. Agora, perceba que eu estou trabalhando com distância, tá? PA é o vetor. Como é que eu faço o PA virar uma distância? Basta eu calcular, na verdade, a norma do vetor PA, tá? Como é que eu faço o PB virar uma distância? Basta, na verdade, eu pegar o meu vetor, que é a projeção, tá? Projeção do vetor PA sobre o vetor diretor da reta e também calcular a norma, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que eu vou ter, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí, quando eu desenvolver aqui essa igualdade, eu vou obter, na verdade, a fórmula que vai me ajudar aí a calcular a distância de um ponto à reta. Agora eu quero que vocês aqui tentem acompanhar a demonstração dessa formulinha, tá? Primeira coisa que eu vou fazer agora aqui, ó, eu vou isolar a distância do ponto A ao ponto R. Desculpa, distância do ponto A à reta R, tá? Vou obter aqui a seguinte igualdade. Agora, ó, eu vou desenvolver aqui, ó, essa igualdade, que vai ficar agora aqui da seguinte maneira, ó. Bom, lembrando, esse ponto A vai ser dado, o vetor diretor da reta vai ser dado, porque ele quer a distância do ponto A até a reta. Se ele te deu a reta, você vai ter o vetor diretor da reta, tá? Esse ponto P é um ponto P que pertence à reta R. Você vai ter que achar esse ponto P, tá? Importante você saber isso aqui. Bom, então agora ó, eu vou desenvolver aqui ó, essa igualdade. Então vamos lá. Para eu desenvolver aqui essa igualdade, ó, eu vou abrir agora essa formulinha aqui da projeção. Tá? Abrindo a formulinha aqui da projeção, ó, eu vou obter aqui agora aqui a seguinte continha. Ó. Projeção de PA sobre VR vai ser produto escalar dos dois vetores dividido pela norma ao quadrado
do segundo vetor, que é o vetor diretor, escalar ao vetor diretor da reta. Perceba que essa projeção aqui está elevada ao quadrado, tá? Bom, uma vez que eu cheguei aqui nessa situação, ó, eu vou agora desenvolver aqui agora a seguinte continha, tá? Eu vou simplesmente agora aqui, ó, fazer o seguinte cálculo. A norma do produto, tá? Que produto? A norma de um escalar vezes um vetor nada mais é do que a norma do escalar vezes a norma do vetor. E perceba que tudo isso aqui ó, vai estar ao quadrado. Então, eu tenho aqui ó, a norma do escalar vezes a norma do vetor. E tudo isso vai estar elevado ao quadrado. Bom, cheguei aqui. Ó. Próximo passo que eu vou fazer é elevar cada fator desse aqui ó, ao quadrado. Então, elevando aqui ao quadrado e elevando a norma ao quadrado, eu vou chegar agora aqui na seguinte situação, tá? Tem aqui o produto, onde cada um deles foi elevado ao quadrado, tá? Bom, quando eu olho agora aqui ó, nesse asterisco, você vai perceber que eu vou poder simplificar a norma ao quadrado, tá? Com a norma elevada à quarta. Então, quando eu simplifico isso aqui, ó, eu vou obter agora aqui a seguinte situação, tá? E aí você vai perceber que eu tirei agora aqui ó, o símbolo da norma, porque esse cara aqui ó, ele é um escalar. E uma vez que ele é um escalar que está elevado ao quadrado, eu sei que essa continha aqui vai dar positiva, tá? E esse menos que apareceu aqui é um menos já que já vinha da minha fórmula, tá? Então, dando continuidade agora aqui, ó, resolvendo essa continha, eu vou tirar agora aqui o MMC, tá? Tirando o MMC, eu vou chegar agora aqui na seguinte igualdade, tá? Agora, uma outra coisa que eu vou aplicar aqui ó, vai ser o seguinte, tá? Bom, o MMC aqui, queridos, é a norma ao quadrado do vetor diretor, tá? Então, a norma ao quadrado dividido por 1 vai dar a norma ao quadrado, vezes a norma de PA ao quadrado, vai ficar a norma de PA ao quadrado vezes o vetor diretor ao quadrado, ou seja, a norma, né? Menos o quadrado do produto escalar de PA pelo vetor diretor da reta. Bom, agora o que eu vou fazer aqui ó, é abrir esse parênteses aqui. Ó. Aqui eu tenho um produto escalar. E aí você tem que lembrar lá de produto escalar que o produto escalar é dado pela norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, na verdade, ó, eu abri, na verdade, aqui o produto escalar, tá? Perceba agora que você vai trabalhar aqui ó, com fator comum. Perceba que esse termo agora aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho, ele é o fator comum, ele repete nas duas parcelas. Eu vou colocar agora aqui em evidência. Quando eu coloco em evidência, eu vou ter norma de PA ao quadrado vezes norma do vetor diretor ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado. E 1 menos cosseno ao quadrado da trigonometria nada mais é do que seno ao quadrado. Tá? Então, agora eu consigo escrever essa igualdade utilizando agora aqui o meu produto vetorial. Tá? Então, essa igualdade aqui, ó, nada mais é do que a norma do produto vetorial ao quadrado. Tá? E daqui agora, eu posso finalizar tirando raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Vou cortar esse aqui com esse e vou cortar esse aqui com esse. E aí é lógico, estou trabalhando aqui com medidas positivas, tá? Então, para você calcular a distância de um ponto a uma reta, você vai pegar um ponto da reta, tá? Vai calcular o vetor
PA, que é o ponto da reta até o ponto que foi dado, e vai fazer o produto vetorial desse vetor pelo vetor diretor da reta. Calcula a norma desse produto vetorial e divide pela norma do vetor diretor da reta. Então, essa formulinha aqui, você vai utilizar ela para calcular a distância de um ponto a uma reta. Tá? Então, só lembrando aqui, ó, o ponto A, ele não pertence à reta. O ponto P, ele pertence à reta. Tá? VR é o vetor diretor da reta. VR, vetor diretor da reta. Tá? Muito importante, na verdade, aqui essa formulinha eu acabei de mostrar para você. Tá? Bom, uma vez que você aprendeu distância de ponto a plano e de ponto a reta, você vai ver que agora aqui são situações análogas, tá? Então vamos lá, comentário. Distância entre dois planos. Eu tenho o primeiro caso aqui, ó, quando esses planos forem paralelos ou coincidentes. Planos paralelos ou coincidentes, você vai perceber que o vetor normal de um comparado com o vetor normal do outro, eles podem ser iguais ou múltiplos por um escalar. Nós falamos isso aqui na aula passada, tá? Então, na verdade, ó, eu quero achar a distância do ponto A até o ponto B, tá? Então, o que acontece? Ó? Se você quiser calcular a distância do plano π1 até o plano π2, você vai fazer o seguinte, ó. Você tem duas possibilidades. A primeira, você vai pegar um ponto do plano π1 e calcular a distância desse ponto até o plano π2, que foi o que nós acabamos de ver. Ou então, você vai pegar um ponto do plano π2 e vai calcular a distância desse ponto até o plano π1. Tá? Então, calcular a distância entre dois planos é você calcular a distância de um ponto de um plano até o outro plano. Tá? Você, na verdade, vai usar a formulinha da distância de um ponto a um plano. Tá? Então, tome muito cuidado com isso aqui. Ó. Se o seu ponto A estiver no plano π1, o seu ponto P vai ter que estar no plano π2. E aí você vai trabalhar depois só com o plano π2. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Ó. Aqui, na verdade, eu escrevi a formulinha do ponto A até o plano π2. Agora, se você quiser calcular a distância do ponto B até o plano π1, essa continha sua agora aqui vai ficar o seguinte, ó, norma de PB vezes Nπ1 dividido pela norma de Nπ1. Tá? E aí o que você tem que saber agora aqui? Ó, que esse ponto B seu, o ponto B, ele vai estar agora aqui no plano π2 e esse ponto P seu vai estar no plano π1. Tá? Então é muito importante aqui, ó, calcular a distância entre dois planos, nada mais é do que calcular a distância de um ponto, de um plano até o outro plano. Espero que você tenha acompanhado, na verdade, essa observação aqui que eu trouxe para você. O segundo caso é quando você tem planos concorrentes. Tá? Planos concorrentes, nós vimos aí nas aulas passadas, eles têm como interseção uma reta. Então, eu posso ter aqui ó, um plano concorrente, que eles são perpendiculares, e posso ter planos que são concorrentes, que não são perpendiculares. Tá? E aí é lógico, uma vez que esses planos são concorrentes, eles se tocam. E se eles se tocam, a distância entre eles vai ser zero. Tá? Então, distância entre planos concorrentes é igual a zero. Bom, distância entre duas retas. Você tem um caso aqui de retas paralelas ou coincidentes. Tá? Nós vimos aqui ó, que
para duas retas serem paralelas ou coincidentes, os seus vetores normais, os seus vetores diretores, vetor normal é plano, tá? Então, para duas retas serem paralelas ou coincidentes, os seus vetores diretores, eles são iguais ou múltiplos por um escalar, tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho a reta 1 e tenho a reta 2, tá? Essas retas são paralelas. Então, para eu calcular a distância da reta 1 até a reta 2, eu vou trabalhar, na verdade, com distância entre ponto e reta. Então, eu posso pegar um ponto da reta 1 e calcular a distância até a reta 2. Ou então, eu posso pegar um ponto da reta 2 e calcular a distância até a reta 1. Então, trabalhar com distância entre duas retas nada mais é do que trabalhar com a distância de um ponto de uma reta até a outra reta, tá? Então, uma situação análoga de distância de duas retas é a distância de um ponto a uma reta. Importante você saber isso, tá? E aí você vai utilizar a formulinha da distância de ponto a reta que eu te apresentei aqui na aula de hoje, tá? Bom, um outro caso é quando você vai trabalhar com retas reversas ou concorrentes, tá? Quando duas retas são concorrentes, elas se tocam. E por elas se tocarem, elas vão ter um ponto em comum, tá? E se elas têm ponto em comum, a distância entre elas vai ser zero, tá? E retas reversas são retas que não formam um plano entre si, tá? Vocês não conseguem colocá-las no mesmo plano. Independente se as retas são reversas ou concorrentes, tá? Você vai conseguir resolver através da fórmula que eu vou te apresentar aqui, tá? Então vamos lá. Quando duas retas são reversas ou concorrentes, os seus vetores diretores não são múltiplos, tá? Então, para você verificar se retas são paralelas, os vetores são múltiplos. E se não são múltiplos, elas podem ser reversas ou concorrentes, tá? Então, eu estou trazendo para você aqui, ó, um caso de retas reversas. Então, cada uma dessas retas, você vai conseguir colocar num plano. E aí, ó, eu quero calcular a distância entre elas. Então, eu vou pegar um ponto de uma reta e calcular a distância até uma outra reta. Então, se eu pegar um ponto A na reta 2, eu vou calcular a distância até a reta 1. E se eu pegar um ponto B na reta 1, eu vou calcular até a distância na reta 2, tá? Então, perceba, ó, que essas duas retas, reta 1 e reta 2, eu consigo colocar cada uma delas em um plano, independente da posição que elas estejam, tá? E como essas retas eu consigo colocar num plano, calcular a distância entre duas retas, nada mais é do que calcular a distância de um ponto até a outra reta, que na verdade seria um plano, tá? Ou então, vou pegar o ponto da reta R1B e calcular a distância até a reta 2, que ela vai estar no plano π1, tá? Então, como é que eu faço isso aqui, ó? Você vai perceber que a reta 2 e a reta 1, elas possuem vetores diretores. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o vetor diretor da reta A, tá? E aqui de verde, ó, eu tenho, por exemplo, o vetor diretor da reta 1. VR1, vamos escrever aqui, ó. E aqui, ó, VR2. Como o vetor é livre, eu consigo pegar esses dois vetores e fazer com que eles saiam de um mesmo ponto de origem, tá? Agora, quando eu trabalhei com vocês distância de ponto até plano, eu deixei bem claro com vocês aqui, ó, que nós utilizamos o vetor normal.
Então, para eu trabalhar com a distância entre duas retas, quando elas são reversas ou concorrentes, eu estou trabalhando, na verdade, com distância entre planos, tá? Porque eu consigo colocar cada reta num plano. E como eu estou trabalhando com distância entre planos, eu preciso aqui do vetor normal, tá? Agora, perceba que o vetor normal do plano π2, ele pode ser o mesmo do vetor π1. Agora, como é que eu acho esses vetores normais? Eu vou utilizar os vetores diretores da reta 1 e 2 e vou proceder aqui com o produto vetorial. Uma vez que eu tenho o produto vetorial, esse vetor que eu acabei de encontrar aqui, ó, vetor diretor da reta 1, vetorial, ao vetor diretor da reta 2, ele vai ser, na verdade, o meu vetor normal, tanto de π1 quanto de π2. Tá? Importante você ter acompanhado isso aí. Ó. Então, a distância da reta 1 até a reta 2, como eu consigo colocar cada uma dessas retas aqui, ó, tá? Em um plano, calcular a distância entre essas duas retas é calcular a distância entre dois planos, ou então a distância de um ponto até um plano. Então eu vou usar, na verdade, a formulinha da distância de um ponto a um plano. Só que, uma vez que eu preciso do vetor normal, quem que é esse vetor normal? Nada mais é do que o produto vetorial entre os vetores diretores da reta. Tá? Então é muito importante você ter acompanhado, na verdade, essa outra situação que pode acontecer aqui no estudo de distância. Tá? Bom, vou trazer agora aqui para a gente aqui alguns exemplos, onde nós vamos trabalhar aqui com o assunto que foi abordado na aula de hoje. Exemplo. Obter a distância entre o ponto A e o plano π. Tá? Então, na verdade, agora aqui é o seguinte. Ó, eu quero achar a distância do ponto A até o plano π. Como é a distância de um ponto até o plano, eu vou usar a formulinha, distância do ponto ao plano. Então, a situação aqui é a seguinte, ó. Eu tenho aqui um plano, ó, π, e tenho, por exemplo, aqui, ó, o ponto A. Eu quero achar, na verdade, essa distância aqui agora, ó, que eu marquei de azul. Tá? Então, perceba, ó, eu tenho aqui, ó, o ponto A e tenho o plano. Então, aqui, ó, eu tenho o ponto A. Uma vez que eu tenho o plano, eu tenho que ter o vetor normal do plano. Então, vou chegar agora aqui, ó, e vou achar o vetor normal do plano. Como foi dado para mim a equação geral do plano, eu consigo olhar para ela e tirar o meu vetor normal. Então, meu vetor normal vai ser dado pelas componentes 2, menos 3 e 4. Então, também eu tenho o vetor normal. Falta eu achar agora, ó, o ponto P. Por quê? Eu preciso do vetor PA. Tá? Como eu preciso do vetor PA, eu preciso do ponto A que foi dado e preciso de um ponto P. Esse ponto P, ele vai ter que ser um ponto que pertence ao plano. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, e vou achar o meu ponto P. O meu ponto P, ele vai ter que ter componentes x2, y2, z2, tá? Vamos arrumar aqui, ó. Então, na verdade, ó, eu vou ter que achar agora aqui, ó, esse ponto P. O que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou lá no plano e vou chutar valores, tá? Então, eu vou chutar aqui, ó, z igual a 0, tá? E y igual a 0. Vou chutar aqui, ó. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 2x
menos 3 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 7 é igual a 0. Pessoal, eu chutei Z0 e Y0, isso é arbitrário. Você pode chutar o valor que você quiser, tá? Então, cortei aqui, ó. Cortei aqui. 2x é igual a menos 7. X é igual a menos 7 sobre 2. Então, na verdade, agora aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho o meu ponto A, que ele é dado por menos 2, menos 3 e 2. E tenho aqui o meu ponto P, que é dado por menos 7 meios, 0 e 0. Agora eu vou achar aqui meu vetor PA. O meu vetor PA vai ser OA menos OP. Então, daqui eu vou ter que o meu vetor PA vai ser igual. Vou fazer agora aqui, ó, o meu ponto A menos o ponto P. Então, vai ficar quem aqui, ó? Menos 2 menos 7 meios. Depois, menos 3 menos 0 e 2 menos 0. E daqui eu vou concluir que o meu vetor PA ele vai ser dado da seguinte maneira, ó. Menos com menos, mais 7 meios é 3 sobre 5, é 3,5. 3,5 menos 2, essa continha vai dar 1,5, que na verdade é 3 sobre 2. E aqui eu vou ter menos 3 e aqui eu vou ter 2. Então agora eu tenho o meu vetor aqui PA e tenho o meu vetor normal, tá? Consigo agora aqui finalizar a minha continha. Bom, então dando continuidade aqui, ó, eu vou calcular aqui, ó, a distância do ponto A ao plano π. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, ó, é calcular o produto escalar entre o vetor PA e o vetor normal do plano π. O ponto PA é dado por 3 meios menos 3 e 2. 3 meios menos 3 e 2, que multiplica o vetor normal 2 menos 3 e 4. Então aqui eu vou ter, ó, 2 menos 3 e 4. Quando nós realizarmos agora aqui, ó, o produto escalar entre esses vetores, vai ficar 3 meios vezes 2, mais menos 3 vezes menos 3, mais 2 vezes 4. E daí você vai ver que o produto escalar entre os vetores PA e o vetor normal, essa continha aqui vai dar 3, menos com menos mais 3 vezes 3, 9. Então, 3 com 9 vai dar 12. 2 vezes 4, 8. Então, essa continha nossa aqui vai dar 20. Então, descobri quanto que vale produto escalar. Agora, ó, eu vou calcular aqui, ó, a norma do vetor normal, que vai ser raiz quadrada do quadrado das componentes do vetor. Então, meu vetor normal aqui, ó, ele tem componente. Quais são as componentes dele? 2, menos 3 e 4. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a norma do vetor normal vai ficar a raiz 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 com 16, 25. 25 com 4, 29. Então, na verdade, a resposta vai dar raiz de 29. Então, vou chegar agora aqui e vou substituir. Ó. A distância do ponto A até o plano π vai ser módulo do produto escalar, que deu 20,
dividido pela norma do vetor normal, que vai dar raiz de 29. Então, aqui eu concluo que a distância do ponto A até o plano π, módulo de 20, 20 sobre raiz de 29. Essa aqui é a resposta que nós estamos procurando, tá? Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Exemplo. Obter a distância entre os planos π1 e π2. Bom, eu tenho aqui planos π1 e π2 que eu não sei a posição entre esses dois planos, tá? Eu não sei se eles são paralelos ou coincidentes ou se eles são concorrentes. Mas eu quero calcular a distância, na verdade, entre esses dois planos, tá? Como aqui eu tenho a distância entre dois planos, tá? Eu vou pegar o ponto de um plano e calcular a distância desse ponto até o outro plano, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou trabalhar com distância de ponto até plano. Então, eu vou pegar um ponto que pertence ao plano π1 e vou calcular a distância desse ponto até o plano π2. Então, na verdade, eu vou trabalhar com a distância de ponto até plano, tá? Então, cuidado agora aqui, ó. Esse ponto A aqui, ó, ele vai estar no plano π1 e esse plano π, que vai ser a distância do ponto A até o plano π, ele vai ser o meu π2, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, ó, é achar o ponto A, que pertence ao plano π1. Para eu achar o ponto A, eu quero achar um ponto que tenha coordenadas x1, y1, z1. Então, agora eu vou chutar o valor aqui para y1 e z1 e vou achar o ponto x1. Tá? Então, eu vou chutar y1 igual a z1, que vai ser 0. Tá? Então, como é que vai ficar agora aqui? Ó? Vou pegar a equação aqui do plano 1. Então, aqui vai ficar π1. Quem que é o plano π1? 3x mais 3 que multiplica o y, que é 0, menos 9 sobre 2 que multiplica o z, que é 0. Mais 9 é igual a 0. Quando eu resolvo isso aqui, ó, o 9 vai pular para lá negativo. Vou ter que 3x é igual a menos 9. X é igual a menos 3. Ou seja, já achei o meu ponto A, que nesse caso ele vai ter coordenadas menos 3, 0 e 0. Achei o ponto A. Então, agora eu quero calcular a distância desse ponto A até o plano π2. Tá? Próximo passo que eu vou fazer aqui agora, ó, é o seguinte. Ó. Esse ponto A, ele pertence ao plano π1. Vou ter que achar agora aqui um ponto P, para eu ter o vetor PA. Uma vez que o ponto A pertence ao vetor π1, eu vou ter que achar o ponto P, que pertence ao plano π2. Então, o meu ponto P vai ter que pertencer ao plano π2. Tá? E o meu ponto P, ele vai ter coordenadas x2, y2, z2. Então, agora eu vou chutar aqui. Ó. y2 é igual a z2, que eu vou chutar que vale 0. Tá? Então, vai ficar quem aqui? Ó? π2. Quem que é o plano π2? 2x mais 2y. Mas eu chutei o y igual a 0. Então, multiplica 0. Menos 3 que multiplica o z, que nesse caso vai ser 0. Menos 4 igual a 0. Esse cara vai embora e esse vai embora. Jogo 4 negativo para cá positivo. 2x é igual a 4. Daqui eu concluo que o meu x vale exatamente 2. Moral da história. O meu ponto P, ele é dado pelas coordenadas 2, 0, 0. Bom, então já tenho aqui ó, o ponto A de π1, o ponto P de π2.
Falta achar agora o vetor normal de π. Só que esse vetor normal de π aqui, ó, vai ser o vetor normal do plano π2. Então, vou chegar agora aqui, ó. O vetor normal do plano π2, ele é dado por 2, 2 e menos 3. 2, 2 e menos 3. Então, eu já tenho, na verdade, aqui todos os dados necessários para que eu possa calcular a distância entre esses dois planos, tá? Vamos dar agora aqui continuidade à resolução desse exercício. Bom, a distância do plano 1 até o plano 2 vai ser a distância do ponto A até o plano 2, que é dado pela módulo do vetor PA escalar ao vetor n de π2 dividido pela norma de n π2. Bom, vamos pegar agora aqui o vetor n. 2, 2 menos 3. Então aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. O meu vetor n de π2 é 2, 2 e menos 3. Vou calcular agora aqui a norma dele. Raiz quadrada do somatório das componentes ao quadrado. Então, a norma de π2 vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Tá? 9 com 4, 13, com 4, 17. Então, essa norma aqui deu raiz de 17. Falta agora que eu descobrir quanto que vale o produto escalar. Então, vou pegar agora aqui o meu vetor PA e escalar ao vetor normal. Tá? O vetor PA, ele vai ser dado por quem? Vamos fazer ele aqui, ó. Tá? Vetor PA. O meu vetor PA vai ser OA menos OP. Então, daqui eu tenho que o meu vetor PA vai ser dado pelo ponto P, pelo ponto A, menos o ponto P. Então, vai ficar menos 3, menos 2. Então, aqui vai dar menos 5. 0 menos 0 e 0 menos 0. Então, vai ficar menos 5, 0 e 0. Esse é o meu vetor PA. Tá? Então, vou chegar agora aqui, ó. Quem que é o meu vetor PA? Menos 5, 0 e 0, vezes o meu vetor normal, que é 2, 2 e menos 3. Procedendo aqui com essa multiplicação, tá? De forma escalar, eu vou ter aqui a seguinte continha, ó. Menos 5 vezes 2, menos 10, mais 0 vezes 2, 0, mais 0 vezes menos 3, 0. E daí eu vou ter que o meu vetor PA escalar ao vetor normal de π2 vai ser igual a menos 10. Agora, ó, eu vou substituir na formulinha da distância. Distância do plano π1 ao plano π2 vai ser igual. Vamos arrumar aqui, ó. Distância de π1 até π2 vai ser igual a módulo do produto escalar. Então, aqui vai ficar módulo de menos 10, dividido pela norma do plano π2, que vai dar raiz de 17. Então, daqui eu concluo que a distância de π1 até π2, módulo de menos 10 é 10, raiz de 17. Essa aqui é a distância procurada. Espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, a resolução do nosso exercício. Exemplo.
Determine em cada caso a distância entre as retas R e S. Letra A. Eu tenho aqui uma reta R e tenho aqui uma reta S, tá? Elas são dadas aqui através das equações paramétricas, tá? Então, só de olhar aqui para essa equação, tá? Eu sei que essa reta R, ela vai passar pelo ponto A, que tem coordenadas 3, 1 e 2. A reta R, ela possui vetor diretor dado por 1, 2 e menos 1. São informações que eu tirei da equação, tá? Já a reta S, ela vai passar, por exemplo, por um ponto B, tá? De coordenadas 5, menos 3 e 4. E ela possui vetor diretor dado por 3, menos 2 e 1. Tá? Então, calcular a distância entre duas retas é calcular distância de um ponto de uma dessas retas até a outra reta. Mas calcular distância entre duas retas, eu consigo colocar cada uma dessas retas em um plano. Uma vez que eu consigo colocar essas retas em um plano, cada uma delas em um plano, eu vou calcular a distância de um ponto dessa reta até o plano que contém a outra reta, tá? Então, o que eu vou fazer agora, então, aqui? Vou trabalhar com a distância de ponto a plano, tá? Que aí eu vou calcular, na verdade, a distância entre duas retas. Então, o que eu vou precisar de fazer, então, aqui? Distância entre duas retas. Eu vou ter que pegar um ponto P que pertence a uma reta e o ponto A que pertence a outra reta, tá? E vou ter que calcular aqui o produto vetorial entre os seus vetores diretores, para ser, na verdade, o meu vetor normal, tá? Então, na verdade, calcular a distância entre duas retas é calcular a distância entre dois planos, onde cada uma dessas retas aqui vai estar em um determinado plano, tá? E aí, quem que é o vetor normal de um plano? É o produto vetorial dos vetores diretores das respectivas retas, tá? Então, vamos lá, então, agora aqui, olha, eu vou pegar esse ponto A aqui, ponto A da reta 1. Vou pegar esse ponto P aqui da minha reta 2, tá? E o meu produto vetorial agora aqui, entre os vetores diretores, vai ser o meu vetor normal, tá? Então, vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, vou calcular aqui, o meu vetor normal. Ele vai ser o vetor diretor da reta 1, vetorial, vetor diretor da reta 2. Vou fazer essa continha agora aqui, tá? Vai ficar vetor normal. Vou fazer de forma aqui resumida, tá? Então vai ficar o vetor diretor aqui, da reta R1, que é a minha reta R, tá? Vai ficar 1, 2, menos 1, depois 3, menos 2 e 1. Vou chegar agora aqui, repetir as duas primeiras, tá? E agora aqui eu vou fazer continha, tá? Vai ficar aqui, 2 vezes 1, 2 menos 1 vezes menos 2, 2. Então, 2 menos 2, 0. Depois, resolvi aqui, né? Esses dois aqui, Agora, eu vou resolver aqui,
menos 1 vezes 3, menos 3, menos 1 vezes 1, 1. Então, essa continha aqui vai dar, na verdade, menos 4. Tá? Depois, vou resolver aqui, ó. 1 vezes menos 2, menos 2, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, essa continha aqui vai dar menos 8. E essa continha aqui que eu falei deu menos 4. Então, daqui, ó, eu concluo que o meu vetor normal ele vai ser dado pelas componentes 0, menos 4 e menos 8. Tá? Então, agora vamos lá. Ó. Tenho o vetor normal, tá? Tenho o ponto A e tenho o ponto P. Então, na verdade, ó, calcular a distância da reta 1 até a reta 2, eu vou calcular aqui ó, a distância da reta 1 até a reta 2, pegando um ponto da reta 1, que vai ser o meu ponto A, tá, ó, da reta 1. Esse ponto B aqui, ó, ele vai ser o ponto da reta 2, e aqui eu tenho o meu vetor normal. Então, em outras palavras, esse ponto aqui da reta 1 continua sendo o próprio ponto A. Esse ponto B da reta 2 vai ser o meu ponto P. Então, já tenho aqui o ponto P e o ponto A. Moral da história. Eu estou fazendo a distância da reta 1, que contém o ponto A, que está no plano 1, até a reta 2, que contém o ponto P, que está no plano 2. Então, agora eu vou proceder agora aqui com a substituição nessa formulinha minha aqui, ó. Tá? Então, vamos dar continuidade agora aqui. O que eu vou obter aqui, ó? Vai ficar aqui, ó. Distância da reta 1 até a reta 2 é igual módulo do vetor PA escalar ao produto vetorial das duas retas, dividido pela norma do produto vetorial dos vetores normais das duas retas. Tá? Agora vamos substituir agora aqui, ó, meu ponto P e meu ponto A. O meu ponto P, 5 menos 3 e 4. Então aqui eu vou ter o meu ponto P, que é o meu ponto B, é 5 menos 3 e 4. O meu ponto A é 3, 1, 2. Então, o meu ponto A é 3, 1, 2. Vou achar agora aqui o meu vetor PA. Vetor PA vai ser OA menos OP. Então, meu vetor PA vai ser 3 menos 5, menos 2. 1 menos 3, 4. 2 menos 4, menos 2. Então, já achei aqui meu vetor PA. Tá? Então, agora vai ficar quem aqui, ó? Meu vetor PA escalar, tá? Ao produto vetorial. Esse produto vetorial que você está vendo aqui, ó, ele nada mais é do que o vetor normal, que eu acabei de encontrar aqui, ó, 0, menos 4 e menos 8. Então, aqui vai ser 0, menos 4 e menos 8. Então, aqui vai ficar, ó, N de π. Então, essa continha aqui vai ficar, ó, menos 2, 4 e menos 2, que multiplica 0, menos 4 e menos 8. Então, o produto escalar vai ser dado menos 2 vezes 0, 0, mais 4 vezes menos 4,
menos 16, mais menos 2 vezes menos 8, 16. Você vai ver que esse produto aqui, ó, tá? Ele deu exatamente igual a zero. Você poderia parar o seu exercício aqui já, tá? Eu vou te mostrar o porquê que você poderia parar o exercício aqui. Se você não enxergou o que aconteceu aqui ainda, vamos continuar mais um pouquinho, tá? Calcular a norma agora aqui desse vetor. N de π. Então, a norma de nπ vai ficar a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Resolvendo aqui essa continha, tá? 0 ao quadrado, 0. 4 ao quadrado, 16. 8 ao quadrado, 64. 64 com 16, nós vamos chegar aqui em raiz de 80. Quando você substituir aqui esses valores, distância da reta 1 até a reta 2, que na verdade acaba sendo distância entre dois planos, tá? Nós vamos escrever assim, ó, reta 1 até a reta 2, vai ficar módulo, essa continha de cima aqui, nós acabamos de ver que vale 0, dividido por raiz de 80. Então, você vai ver que essa distância da reta 1 até a reta 2 vai dar exatamente 0. Moral da história. Essas duas retas, elas são coincidentes ou concorrentes. Nós vamos matar a charada agora aqui de que elas não são coincidentes. Por quê? Para elas serem coincidentes, os seus vetores diretores têm que ser múltiplos. Como aqui você tem 1 e aqui você tem 3, é como se você estivesse multiplicando isso aqui por 3. Ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Ó. Aqui teria que ser 6. E menos 1 vezes 3, aqui teria que ser menos 3. Aí provaria que esses dois vetores são múltiplos. Tá? Como eles não são múltiplos, tá? Elas não são paralelas, tá? E como que você calculou a distância entre elas? A distância deu 0, sinal que elas têm ponto em comum. Então, elas têm ponto em comum, porém, não são coincidentes. Então, ela tem um único ponto em comum. O que mata a charada é que essas duas retas são concorrentes. E você conseguiu calcular a distância entre elas, que a distância entre elas é exatamente 0, tá? Espero que você tenha acompanhado aí a resolução desse exemplo. Nosso último exemplo, eu tenho novamente aqui duas retas, tá? Tenho aqui a minha reta R, que ela é dada pela equação reduzida. Então, eu tenho aqui, ó, os pontos dessa reta, eles são dados por x, o y, que é 2x menos 3, e o z, que é dado por menos x menos 10, tá? Tenho aqui a minha reta S, tá? A minha reta S, ela passa pelo ponto 0, 4 e menos 1, tá? E tem vetor diretor 1, 3 e menos 2, tá? Você tem que saber, na verdade, aqui, ó, olhar para a reta e achar, na verdade, dependendo da forma que ela está representada, você tem que saber achar, na verdade, o ponto que essa reta passa e o seu vetor diretor. Então, eu quero calcular aqui a distância entre essas duas retas. E para eu calcular a distância entre essas duas retas, eu vou trabalhar novamente, tá? Com a nossa formulinha aqui da distância de duas retas, que nada mais é do que a distância de plano a plano, tá? Então, vamos lá. Eu preciso de ter aqui, ó, 2 pontos de cada reta, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o ponto A, eu vou chutar x igual a 0. Quando eu chuto x igual a 0,
eu vou achar que o ponto A igual a 0, menos 3 e menos 10. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, para ficar claro para a gente aqui. Ó. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, não. Ó. Vou chamar esse aqui de ponto... Eu confundi com ponto P aqui e tal. Vou deixar assim mesmo. Você tem que saber que essa expressão aqui, ó, de asterisco, ela vai te dar pontos da reta R. Eu não vou chamar aqui de A não, ó, porque eu posso achar outros pontos, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, já achei o ponto A. Esse ponto A aqui, ó, vai ser esse próprio ponto aqui que você está vendo. Tá? Então, estou pegando ele aqui da minha reta R. Tá? Agora, ó, perceba que eu tenho que ter o vetor diretor das duas retas. Eu não tenho o vetor diretor da reta R. Mas para eu ter o vetor diretor dele, eu preciso de um outro ponto. Então, eu vou chutar aqui, ó, x igual a 1. E aí agora eu vou achar um outro ponto que eu vou chamar de ponto B. Tá? Então aqui vai ficar ó, 1, 2 vezes 1, 2 com menos 3, menos 1. E menos 1 com menos 10, menos 11. Então por que eu fiz isso aqui? Ó? Porque agora o vetor diretor da reta R vai ser definido pelos pontos AB. Então agora aqui ó, eu consigo achar o vetor diretor da reta. 1 menos 0 vai dar 1. Menos 1 com menos 3, essa continha aqui vai dar 2. E menos 11 menos 10, essa continha aqui vai dar menos 1. Então, achei o vetor diretor aqui da reta R. Tá? Então, na verdade, ó, achar a distância da reta R até a reta S, eu vou achar a distância do ponto A, que está na reta R, até a reta S. Agora vamos lá para a reta S. A minha reta S, eu preciso agora de pegar um ponto dela, tá? Então esse ponto agora aqui, ó, o ponto P, vai ser da reta S. E aquele ponto A lá bonitinho aqui, o que eu falei para você que é o próprio ponto A, eu estou pegando ele da minha reta R. Que é a reta R, ó. Então vamos lá. O ponto A está na reta R e o ponto P está na reta S. Quem que é o ponto P da minha reta S? É o ponto, quando aqui não tem nada, né? Ó, vai ficar x menos 0. Então ela passa pelo ponto 0, pelo ponto 4 e pelo ponto menos 1. O vetor diretor da minha reta S, ele é dado pelo denominador. Nesse caso aqui, a minha equação está escrita na forma correta, né? Então aqui vai ficar 1, 3, menos 2. Então agora aqui falta descobrir quem que é o vetor normal do plano. Ou seja, o produto vetorial entre os vetores diretores. Então agora aqui eu vou fazer aqui, ó, V de R, vetorial V de S. Vai ficar 1, 2, menos 1, 1, 3, menos 2. Vou chegar aqui e repetir os dois primeiros. E agora eu vou fazer conta aqui, ó, com esses dois. Ó. 2 vezes menos 2, menos 4, menos 1 vezes 3, menos 3. Então vai ficar 4, menos 3. Essa continha aqui vai dar menos 1. Vou fazer agora aqui a segunda continha. Ó. Tá? Vai ficar menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes menos 2, menos 2. Menos com menos mais 2 menos 1. Essa continha aqui vai dar 1. E agora eu vou fazer aqui minha outra continha. 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 1, 2. Essa continha aqui vai dar 1.
Então, daqui eu concluo que vetor R vetorial vetor S vai ser da forma menos 1, 1 e 1. Então, agora que eu já tenho todos os dados, tá? É só substituir agora naquela formulinha minha lá, tá? Então, vamos lá. Tenho o meu ponto P, tenho o meu ponto A. Vou achar agora aqui quem que é o meu vetor PA. Vai ser OA menos OP. Então, meu vetor PA vai ser OA 0, menos 3 e menos 10, menos 0, menos 4 e menos 1. 0, 4 e menos 1. Tá? Então, procedendo com essa continha aqui agora, ó, o meu vetor PA vai ficar 0 menos 0, 0, menos 3 com menos 4, menos 7, menos 10 menos 1, essa continha aqui vai dar menos 9. Então, agora eu tenho o vetor PA e tenho aqui o produto vetorial. Vou substituir agora aqui nessa formulinha, tá? Então, a primeira continha que eu vou fazer aqui, ó, escalar PA pelo produto vetorial. Então, dando continuidade aqui, ó, vai ficar aqui, ó, PA escalar VR1 vetorial R2. Essa continha aqui vai ficar quem, ó? PA 0 menos 7 menos 9 escalar vetorial menos 1, 1 e 1. Menos 1, 1 e 1. Fazendo continha aqui. 0 vezes menos 1, 0, mais menos 7 vezes 1, menos 7, mais menos 9 vezes 1, menos 9. Então, essa continha nossa aqui vai dar menos 16. Vou calcular aqui agora, ó, a norma do produto vetorial. Então, agora aqui eu vou chegar aqui e calcular, ó, a norma de VR1 vetorial V de R2, que seria aqui V de R vetorial V de S. Vai ficar produto vetorial menos 1, 1 e 1. Então, aqui eu vou obter menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Essa continha nossa aqui vai dar exatamente raiz quadrada de 3. Então, eu vou ter aqui, ó, que a distância da reta R à reta S é igual a módulo do escalar PA pelo produto vetorial. Então, aqui vai ficar módulo de menos 16, dividido pela norma do produto vetorial, que nesse caso aqui deu raiz de 3. Conclusão que a distância da reta R à reta S vai dar exatamente 16 sobre raiz de 3. Essa aqui é a distância entre as nossas duas retas. Bom, espero que você tenha acompanhado aí a resolução dos exercícios, tá? Bem como do conteúdo aqui que foi apresentado. Deixo aqui mais uma vez aqui as nossas referências bibliográficas, né? Além desses livros, existem outros bons livros, né, que você pode estar aí consultando. Desejo aí a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.